Gabriel Mendes e hoje eu estarei apresentando o recurso didático DocStation. Nessa aula nós veremos quais os experimentos podem ser realizados com este recurso e quais os componentes fazem parte do mesmo. Falando a respeito dos experimentos, com a DocStation é possível realizar a configuração e programação de CLP por meio de software, aprendizado de diferentes linguagens de programação de controladores, a criação de projetos em IHMs, a manipulação de sinais digitais por meio de chaves, botões e sinaleiros, e sinais analógicos por potenciômetros e indicadores de tensão. Ainda é possível realizar a criação e estabelecimento de redes de comunicação integrando os equipamentos e também a programação de CLP utilizando o simulador SimMac 3D, que virtualiza 5 ambientes reais no computador. Falando a respeito dos componentes, nós temos um CLP, uma IHM, do lado direito, de cima para baixo, nós temos uma chave geral, um ponto de comunicação Ethernet, um ponto de alimentação elétrica, 2 potenciômetros que estão conectados às entradas analógicas do CLP, uma saída de tensão 24 volts em corrente contínua, um visor que está conectado à saída analógica do CLP. Esse visor mostra a tensão e a corrente dessa saída. Do lado direito inferior, nós temos as entradas e saídas digitais. Nós temos 16 entradas digitais e 16 saídas digitais. Nas entradas do 0 até o 7, essas entradas estão em forma de conexão. Essas conexões podem ser utilizadas para interagir a DocStation com outras bancadas. Do 8 ao 15, as entradas digitais estão conectadas a chaves. Essas chaves movimentadas para baixo são do tipo pulso e para cima elas são com retenção. Falando a respeito das saídas digitais, do número 0 até o número 7 nós temos conexões também, que também podem ser utilizadas para comunicação da DocStation com outras bancadas. E da saída 8 até a 15 nós temos LEDs. Falando a respeito das características técnicas de cada componente, a respeito do CLP, ele é do modelo TM221CE40T da Schneider. Ele tem um formato compacto, possui 24 entradas digitais do tipo PNP ou NPN, 16 saídas digitais a transistor 24 volts em corrente contínua, 2 entradas analógicas de tensão, que vão de 0 a 10 volts, uma entrada de contagem rápida de 500 kHz, uma porta de programação mini USB 2.0, uma porta de comunicação serial Modbus RTU, uma porta de comunicação Ethernet Modbus TCP/IP DHCP, e esse CLP é expansível. Podem ser adicionados a ele até 14 cartões de canais digitais ou analógicos. E ele é programável nas linguagens Ladder e lista de instruções. Neste CLP nós temos um cartão de expansão para que nós possamos utilizar as saídas analógicas. O modelo desse cartão de expansão é o TMC2AQ2V. Este cartão possibilita que nós possamos utilizar 2 saídas analógicas. Falando a respeito da arquitetura de memória do CLP, os pontos de entradas digitais vão do endereço I0.0 até o endereço I0.23. Os pontos de saídas digitais vão de Q0.0 até Q0.15. Os bits auxiliares, ou flags, vão de M0 até M1023. Os bits do sistema são representados pela letra S. As memórias gerais podem ser MW, MD ou MF. E as memórias do sistema são representadas por SW. As constantes podem ser representadas por KW, KD ou KF. Falando a respeito do endereçamento físico, o endereço é formado da seguinte maneira:
pelo símbolo %. Depois deste símbolo vem a letra que representa qual é o tipo desse endereço, ou seja, se é uma entrada ou uma saída. Se for uma entrada, é representada pela letra I. Se for uma saída, será representada pela letra Q. Se forem entradas ou saídas analógicas, basta acrescentar a letra W. Por exemplo, se for uma entrada, será IW. Se for uma saída, QW. O número que vem antes do ponto representa o número da CPU ou do módulo de expansão, que vai de 0 a 14. O número após o ponto representa o número do canal, independente se for uma entrada ou uma saída. Como a gente tinha visto, a gente pode adicionar ao CLP até 14 módulos de expansão de entradas ou saídas. Falando sobre as entradas digitais do CLP, nessa tabela nós temos na coluna da esquerda a identificação de cada uma das entradas. Essa identificação está presente fisicamente no componente. E na coluna da direita nós temos o componente que está conectado nessa entrada. Então nessa tabela nós podemos ver que da I.0 até a I.7, os componentes que estão conectados a essas entradas são bornes. E da I.8 a I.15 são chaves do tipo liga e desliga. Essa ideia também nós podemos aplicar nas saídas, ou seja, da Q.0 até a Q.7 são bornes que estão conectados a essas saídas digitais. E da Q.8 até a Q.15 são LEDs, ou sinaleiros. As duas entradas analógicas são conectadas a potenciômetros. Ambos os potenciômetros são do tipo multivoltas, lineares e de 10 kΩ. Eles são utilizados para realizar uma variação de sinal de 0 a 10 volts em corrente contínua nas entradas analógicas do CLP. Nessa tabela, na parte de baixo, nós temos os endereços das entradas analógicas, que são IW.0 e IW.1, e ambas são conectadas aos dispositivos potenciômetros. A saída analógica é conectada a este visor. Este visor apresenta a tensão da saída analógica, que pode ser de 0 até 100 volts, e a corrente, que pode ir de 0 até 10 amperes. Nessa tabela, na parte inferior, nós temos o endereço e o dispositivo que está conectado a essa saída. Então o endereço é o QW.0 e o dispositivo é um voltímetro. A IHM, ou interface homem-máquina, tem uma alimentação de 24 volts em corrente contínua, um display alfanumérico de 3,4 polegadas, duas portas USB, uma porta Ethernet TCP/IP, protocolos Modbus TCP/IP e memória para aplicativo de 16 MB. O modelo desta IHM é HMIS5T HMIS65/S65. Esse endereço deve ser utilizado no programa.